Não, e depois tinha que mostrar como vocês estão. Não, a gente vai tirar uma injustiça, foto. Porque eu não saio daqui sem uma foto. Ah, bom, eu vou ficar pior nessa história. Ah, péssima, Constância. Não, péssima não ficarei, mas com certeza vocês são uns monumentos. Ai, meu Deus, nossa. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Estamos aqui terminando de editar esse, que é o último capítulo, né, da nossa terceira temporada, que foi uma temporada que eu gostei muito, foi a nossa melhor, né? Ah, eu acho, mas é sempre mirando pra frente, né? Quarta será melhor ainda. E aí agora a gente tá terminando essa temporada com chave de ouro, com essa entrevista que a gente fez com a Constança Pascolato no finalzinho de julho. E ela que tá lançando o quinto livro, ou vai lançar o quinto livro, acabou de lançar o quarto. A Elegância do Agora, né? E acabou de fazer 80 anos também, né? Acabou de fazer 80 anos. Gata, linda, maravilhosa. Exatamente. Em novembro ela vai lançar um outro livro com as filhas, que vai contar todas as gerações, né, das mulheres Pascolato, que vai ser muito bom também. Então, e ela deu muita entrevista esses últimos tempos, né? Por conta de todos esses lançamentos. Mas acreditem, ouvintes, esqueçam todas que aconteceram antes. A definitiva virá agora. Qual foi o seu momento favorito? Eu acho que, na verdade, sim, tem vários momentos favoritos nessa entrevista. Mas foi muito emocionante para mim, porque eu, quando decidi fazer moda, e eu falei isso para minha família, e como quem já ouviu os episódios passados já sabe que na época que eu decidi fazer moda não tinha faculdade, então isso foi uma questão. Mas apesar de toda essa questão, meu pai sempre falou para mim, olha só, vai fazer moda? Então mira nela. Então o foco é nela. Então, assim, tô dedicando ao meu pai esse episódio. Mas qual foi o seu, Bel? Foram vários, né? Primeiro que ela falou várias vezes durante a entrevista. Acho que até uma das vezes a gente cortou, mas vocês vão escutar quando ela fala That's all. That's all. Assim, pra concluir. That's all. É muito bom. Bem, gente, então com vocês... Constança Pascolato. Essa chegada aqui com 5 anos no Brasil, né? Você veio da Itália. Você resgata algo na sua memória em termos estéticos, assim, de chegar aqui e falar, nossa, eu tô num lugar diferente? Eu me lembro que nós chegamos no Brasil dia 22 de dezembro de 45 e todos fomos aos Converse, subimos, né? Quer dizer, quem estava na classe, que a nossa era para ser primeira, mas era um aglomerado de gente fugindo da Europa, né? Quer dizer, nós fomos com uma governante, era meu irmão, governante, eu, meus pais, e eu estava com uma dor no dedão, como sempre, eu sempre tenho alguma coisa que dói, que era uma unha encravada, na verdade. Eu pensando na unha encravada, de repente nós chegamos, era 5 horas da manhã no Rio, na Guanabara, na Bahia, antes de ir para onde até hoje tem os decks lá o Porto, né? Porto, onde a gente atracou. E eu sei que levantou a neblina e eu percebi que era um país, primeiro que é lindo, né? Porque é deslumbrante, a gente sabe até hoje. Mas era a cor, o verde era diferente. Era dezembro, era trópico, sabe? Eu tinha 5 anos e meio, quase 6. Mas eu entendi que a tonalidade, a luz, o verde era uma coisa que me impressionou muito. E na maneira de se vestir, você e os seus pais se vestiam muito diferente da maneira que os brasileiros se vestiam naquela época? Não, ao contrário, os brasileiros imitavam muito mais os europeus na época, os que a gente enxergava, né? Porque você tem que entender que a questão, quando eu cheguei no Brasil, a gente só frequentava uma elite, a gente não tinha contato com o resto. E mesmo nos morros e tal e coisa, que depois a gente viu, até os anos 60, 70, as pessoas eram muito mais discretas, muito mais humildes, e o que eles vestiam era tudo algodão, muito claro. Até a classe média usava terno de linho,
no Rio, branco, eu me lembro, tão bonito. Assim, você sempre fala da sua mãe, né? Você tem uma referência a ela como ela sendo uma mulher muito digna, né? Uma mulher de uma dignidade muito foi ela presente. Ela e meu pai também. É uma coisa da maneira de se comportar, ou seja, não é a maneira de comportar, é o que você tem na cabeça, ou seja, os conceitos, né? Eu sei que eles deixaram de fazer, sei lá, certos negócios ou deixaram passar certas oportunidades porque não era exatamente correto, entendeu? E provavelmente iria prejudicar alguém ou um grupo e tal e coisa. Quer dizer, a história, ser correto a vida inteira é digno, né? Até morrer. Minha mãe morreu porque ela disse, eu não volto aqui desse jeito para casa porque não é digno, eu prefiro morrer. E ela morreu 3 dias depois, no hospital. Essa coisa foi definitiva para nós, entende? E quando eu olho assim em volta, no mundo inteiro, tudo está baseado na economia, né? Follow the money em tudo. E para nós não foi exatamente assim. Claro que, óbvio que eles trabalharam para ganhar e evoluir e tal e coisa, etc. E eu também quero ganhar e tal, mas nunca foi o objetivo principal, sabe? E quando você vê que uma coisa apodrece, é porque tem muito interesse envolvido, sabe? Mais interesse do que benefício. Então, voltando àquilo que vocês me perguntaram, a dignidade foi uma das coisas básicas. Mas o que é dignidade para mim? Dignidade é viver a tua verdade, sabe? Mesmo quebrando a cara, como foi o caso que eu me separei, eu não quis voltar para casa, fui deserdada, eu tive que aprender a trabalhar, o que foi um lucro no final. Meu pai me pediu desculpas, leito de morte. Eu falei, papai, pelo amor de Deus, se não fosse isso, eu não teria feito essa vida tão interessante e continuar fazendo, que desenvolveu essa curiosidade insaciável, entendeu? De entender mais e conhecer mais. Por quê? Porque essa coisa infantil, né? Da curiosidade pura, né? A gente acredita que a moda representa a maneira com que a gente se organiza, representa o mundo, as nossas experiências passadas, o nosso mundo presente e o futuro que a gente quer habitar. Vocês chegaram a essa conclusão que é absolutamente verdadeira e que ninguém entende. Todo mundo que usa imagem e moda, eles parece que não passou batido, entendeu? Mas é absolutamente verdade. Eu acho que a moda é sempre colocada nesse lugar menor, né? Inferiorizado, do superficial. Então, eu acho que você está falando a absoluta verdade. A coisa é que tem gente que tem um vocabulário maior do que outros. Tá? Então, a voz de quem tem um vocabulário mais restrito é o que é. Ou seja, não tem nenhum tipo de fermentação ou influência, ou influência até sim, porque o vizinho pode ser que ache que seja normal se vestir desse jeito e tal, que é a coisa mais absoluta simplicidade e até uma coisa simplesmente funcional. O que começa a ser interessante é quando você entende que é a tua maneira de comunicar. Tinha 8 anos e nós tínhamos chegado há uns 2 anos aqui e como nós estávamos sem dinheiro, meu avô era muito rico na Itália e emprestou dinheiro para eles começarem a tecelagem, comprar alguns, que foi uma ideia da minha mãe. Ela viu que brasileiro só usava algodão e chita e ela achou uma oportunidade. Não, é porque eles usavam até seda, mas não tinha fábrica. Porque as fábricas brasileiras de algodão eram excelentes. Nova América e tudo que sumiram, todas porque não se atualizaram, mas que eram fantásticas. Bangu, né? A Bangu, que era, depois ficou sendo da Dior e tal coisa. Bom, enfim, era um negócio que era tudo algodão. E a coisa esperta da minha mãe foi que ela sabia muito bem que durante a guerra a seda era um valor tanto quanto uma prata ou um ouro. Então os bancos tinham estoques de seda lá que estava apodrecendo porque ninguém usava durante a guerra, então
E eles tinham muitos amigos que eram banqueiros e meu pai pediu, será que a gente pode comprar essa seda que está apodrecendo e tal, baratinha e tal? E ele falou assim, sim, tal. E compraram e começaram a fazer. Isso foi o resumo da obra. Então, nós tínhamos já primeiro que nós fomos super bem recebidos aqui, por toda a colônia italiana e brasileira. Então, quatrocentões, todos os ricos e tal, quer dizer, a gente não foi diferente do grupo que a gente frequentava na Europa, entende? Só porque eles nos conheciam e pronto, né? Só que não tinha dinheiro. Então, minha mãe, sabe o que ela fazia? Ela, para nos vestir, meu irmão e eu, ela tinha uma costureira em casa, quer dizer, que vinha. E ela desmanchava as cortinas de jeans que tinham vindo, não sei porquê, ou o resto de cortina de jeans inglês. E o terno do meu pai velho e meu avô, ela desmanchava e fazia para mim uma sainha, meu irmão uma camisa de jeans e eu uma sainha. Depois de tweed eu tinha a sainha e ele tinha o shortinho. Enfim, ela ia vestindo com aquilo que tinha. Eu entrei com o meu irmão na casa de um milionário, que eu não vou falar quem é, até hoje, para cumprimentar, porque tinham as senhoras e as crianças estavam lá do outro lado, então a gente estava acostumado que entrava, cumprimentava todo mundo, depois ia brincar. Aí nós entramos e tinha uma senhora, coitada, que acabou mal, coitada, não foi por causa disso, que disse, lá vem os pascolatos vestidos de cortina. Eu escutei e falei, foi um dos pontos da minha vida que me fizeram mudar. Depois eu te conto outro. Eu falei, cortina e tal. Então eu pensei numa coisa, wait and see. A sua história e a sua carreira daria um bom filme, um bom livro. Inclusive vai sair um livro em novembro, né? É que é mais a história de nós. De todas as gerações, né? De Pascolato. E aí a gente queria saber qual é a roupa ou a silhueta... O figurino de cada capítulo. Então tem esse figurino até os 8 anos, que é o Erenci. Que era da cortina, vestido de cortina. Mas era gracinha, era super claro. clássico. Mas aí até os 8 anos, era de essa cortina. Coisa. Cortina e assim, cortina chique. Cortina chique. Troca, amor, que a gente usava a roupa de uma da outra. E aí depois dessa virada... Que era super clássica, né? Super clássica. E clássica porque criança usava também meia soquete, aquele sapato Clark, sabe? Ou mocassim, assim por exemplo. E a gente ia assim até uns 10, 12, 14 anos, né? E eu já era do meu tamanho de hoje, com 12, 14 anos. Então, para ficar mais moderna, eu tirava a meia. Porque, obviamente, se você andava de meia soquete, você era uma criança. Tirava a meia, você já crescia. A meia era, né, você passava a fronteira para a próxima etapa. No começo da virada, que eu comecei a ter esse... Primeiro que minha mãe tinha muito bom gosto, né? Como é que ela se vestia? Você fala dela como uma figura assim, de cátedra, né? Simbólica na sua vida. Muito clássica. Bom, minha avó já se vestia em Paris, né? A mãe dela passava uma temporada, fazia roupa, voltava para a Itália, entende? Então, era um costume tão enraizado a história que quando a gente começou, isso é mais tarde, quando a gente começou a fábrica funcionar e tal e coisa, minha mãe me disse, olha, eu vou te dar uma roupa de alta costura a cada estação. Então eu falei, oba, eles, mas não pensa que é só farra, não. É que você vai aprender como se fazem as roupas de verdade. Ou seja, é uma escola, e é verdade, que nunca mais eu vi aquilo que eu passei durante, até os anos 70, sabe? Dos anos 50 para os 70. Então eu tenho um manteau de Nina Ricci, é tudo feito no corpo. Ou seja, eles têm uma toalha que vem com o modelo e depois, em cima do teu corpo, eles vão eliminando os teus defeitos para te transformar naquela silhueta que era a ideal desenhada pelo... É um Photoshop têxtil. Isso,
Mas é inacreditável. Hoje não existe mais. Mas e na década de 60, né? Essa virada da moda mundial, do prêt-à-porter, a entrada do rock, né? Principalmente na Europa, eu acho que no mundo inteiro, mas na Europa, né? Os estudantes, né? Na rua, nas movimentações. Isso influenciou o seu estilo? Influenciou, assim, mas eu tive sorte mais uma vez. Ou seja, eu me vesti de anos 50 até 60, quando eu casei em 61. Quando eu fazia roupa com costureira e tal, tinha aquela silhueta que era da novela New Look e tal, e que era a cintura e tal, e eu tinha uma cintura desse tamanho. Então. Aí, nos 60, eu casei, então eu fiz o que eu queria, na verdade. Eu frequentava Londres o tempo todo e era maravilhoso. Por quê? Porque Londres começou a ser o lugar que você podia comprar moda a um preço decente, entendeu? E durante os anos 70, depois, quando eu passei os anos 60 usando mini saia, sendo mulher de banqueiro, que ele me cobria com casaco porque a gente tinha que jantar ou almoçar com o David Rockefeller e eu era a única. De mini saia? E fora que eu era a única jovem também. O resto era mais velho. E eu era linda, né? Então é uma coisa assim. Então eu aproveitei todo esse período. Eu vestia com o Sueli Alexander de Carnaby Street, sabe? Claro. O ápice do swing em London. E da cultura jovem, da né? Cultura jovem. Eu achava divertido. Eu não podia viver porque eu era mulher de banqueiro, etc. Mas já me interessava essa nova linguagem, porque tinha tudo a ver com a cultura. E, sobretudo, porque foi a virada do adulto para o jovem, que foi pós-guerra. Quem fez guerra começou a mimar os filhos de uma maneira que nunca tinha sido antes, entende? O que o seu marido reclamava? Tinha coisas nessa época que você falava, ótimo. Mas eu quero vestir isso, eu quero vestir isso. Imagina, e ele reclamava? Que eu queria. Mas esse negócio de dizer você não vai usar isso, mas tá louco. Entendeu? Nunca. Porque o Roberto eu achava engraçado. Só que era um almoço no Chase Manhattan Bank, lá no último andar, de 8 pessoas, com o dono daqueles tratores lá, como é que chama? Até hoje eles estão assim na bolsa, não sei o quê. Tudo mais velho, entende? E ele era jovem, que era o braço direito do David aqui no Brasil, na época da aquisição dos bancos, Banco Popular Brasileiro e tudo. Nesse período eu era uma espécie de PR, sabe, do meu marido. Vivia no Rio, vivia recebendo toda noite, quase tinha gente em casa. Mas aí eu sempre fiz o que eu queria, imagina. E também não era louca, né, quer dizer... Não é louca. Eu sempre tive a noção da imagem que eu podia impor para os outros, ou provocar, ou entende? E não era uma coisa só pessoal. Eu sempre tomo muito cuidado, ou seja, por exemplo, eu tenho essa história que eu tenho fotofobia, né? Então eu uso óculos escuros quase sempre, quase praticamente 90%. Mas tem amigas minhas que são mais convencionais e que eu não posso ir de óculos escuros na casa delas à noite, nem se fala, porque elas acham uma falta de educação. É uma coisa da etiqueta de uma época que é verdade, que era assim, né? Quer dizer, então eu sei que eu não vou. E eu sei que eu vou de um jeito mais clássico num lugar que as pessoas são mais caretas, entende? Não é que eu sou uma loucona hoje em dia, mas eu faço umas coisinhas que são relativamente... eu não digo que sejam provocantes nem nada, mas eu não me adapto para aquilo que seria o convencional, entende? Mesmo aos 80. Por que não? Não, porque ainda mais você tendo essa consciência do poder da imagem, se não fosse corrompê-lo um pouquinho, qual é a graça, né? Pois é, menina. E depois, pra mim, senão eu não me divirto, entende? Às vezes não dá muito certo o que eu faço, mas so what? Mas a gente não terminou o figurino da vida. Você parou no primeiro casamento. Eu tô bem curiosa, porque você teve muitas reinvenções.
E talvez uma das principais tenha sido a passagem para o seu segundo casamento, que você foi deserdada, como você falou, você teve que começar a trabalhar. Bom, você era uma PR do seu primeiro marido, mas você teve que trabalhar Eu era oficialmente. produtora quando comecei. Porque ninguém me dava trabalho, eles achavam que eu era uma dondoca e todo mundo me convidava para almoçar, me mostrava a empresa e tal, e depois nunca mais. Daí finalmente me contrataram para ser produtora da revista Cláudia de comida. E eu disse, tá ótimo, mas eu não sabia Tipo para o que ser stylist de foto, essa coisa, assim. Ah, é? de comida e de decoração. E eu percebi que, primeiro, as pessoas não gostavam de mim, porque me achavam bom. Mas aí, o que eu fiz, primeiro, não tinha nada a ver com moda, tá? Provavelmente eles esperavam que eu fracassasse redondamente. Aí, um dia, me chamaram para fazer moda. E, nessa época, eu era, assim, apaixonada e ainda podia comprar antes do dizer. E, na época, a gente usava muito mais tempo as roupas, sabe? E era o Saint Laurent Rive Gauche, que era maravilhoso. O Saint Laurent Rive Gauche tinha o preço da Zara hoje, entendeu? Eu sabia que era mais acessível, mas eu não sabia que era acessível nesse ponto. Sim, senhora. Tinha Saint Laurent e Saint Laurent Rive Gauche, que era o auge da maravilha. Primeiro porque era mais moderno e depois porque era maravilha. Aí, aqui no Brasil, eles vendiam 15 vezes mais caro, etc e tal, mas eu comprava lá fora aquelas 4, 5 coisas, Sariana, mas não sei o quê. Nessa época você já era enviada pela revista para cobrir Semana de Moda? Já. Então o seu figurino dessa época era um... Durante 2 anos, depois comecei a penar, porque ainda era o resto do que eu já tinha, que eu ia renovando, misturando com outras coisas e tal. Mas o Saint Laurent foi definitivo na minha vida nessa época. Depois, eu entrei numa fase de decadência total. Por quê? Porque eu era editora de moda e todas as confecções mandavam coisas, né? E eu ficava me encantando com coisas. Em 79 foi horrível, que eu usava aqueles macacões de jersey, sabe? Com aqueles bolsos que se fazia assim, uma coisa horrorosa. E o Júlio, que estava comigo nessa época, ele dizia, amor, é meu, será que é preciso isso aí? Aí eu me dei conta que não era preciso, entendeu? Esse foi o pior período da minha vida. Em termos de estilo, assim? Não, porque como eu tinha essa roupa o tempo todo na minha frente, era Pão Nosso Cada Dia. Eu fazia Cláudia Moda, eu fazia 21 edições por ano, sabe lá o que é isso? Sozinha, com 3 assistentes. Então, era uma coisa de uma violência e a quantidade de roupa que eu via, que eu pensava só no trabalho e nos looks que eu montava para a revista, né? Tem aquela frase conhecida, quem fala é o Tim Gunn, que a gente adora, do Project Runway, do da Parsons, que ele diz... Quando ele quer dizer para um estilista que está com uma coleção muito ruim e ele não está conseguindo ver, ele diz, sabe quando você entra na jaula com um macaco e você sente aquele cheiro horroroso e depois de 10 minutos você deixa de sentir o cheiro? Você está há muito tempo dentro dessa jaula com o macaco e deixou de sentir o cheiro. Eu acho que é a mesma coisa, você recebia tanta coisa, você começou a achar ok, né? Mas eu acho que isso é porque também muita gente da moda às vezes se veste de preto, né? Assim. Mas foi a outra Aliás, fase. eu tô. Não, calma, eu chego mas lá. Assim, único, sabe? Uma coisa assim meio básica, porque não quer pensar. Mas, amor, foi o que aconteceu depois. Aí eu virei japonista nos 80. Claro, eu vi o primeiro desfile da Comme des Garçons em Paris, no hotel lá. Você viu o primeiro? Como é que foi? Quase morri. Porque em 82, a Rei resolveu fazer a Rue Rivoli. Eu não me lembro mais se era o Meurice, não me lembro. Eu sei que era na Rivoli. Bom, mas o caso é o seguinte, eu não tinha nem sido convidada, mas como eu fazia uns estágios, porque a Abril já queria fazer uma coisa com a Ellie na época,
e com a Ginette Saint-Derrichin lá, que tinha a revista Gap, que era uma coisa mais profissional. Então, eu apareci, já tinha começado. Eu fiquei tão estarrecida com a coisa, porque era o oposto daquilo que a gente... Porque o que era a moda? Mesmo depois de um certo tempo, porque eu vi, aconteceu o prêt-à-porter, né? Já estava começando a ficar careta de novo, sabe? O prêt-à-porter. Ou seja, se aproximando da caretice da alta costura que representava uma elite, né? Uma elite que vivia de uma certa maneira. A questão toda é o lifestyle, né? Das pessoas e das épocas e tal. Então, já virando era a época exata para eles entrarem com essa coisa da democratização da forma, da soltura, da liberação de certas ideias estreitas, sabe? De moulage que digamos, a costura ocidental pregava, né? Quer dizer, e foi na época certa, porque era ela e hoje, e eu tive a sorte, o privilégio, em 84, de ser convidada para ir para o Japão. Eles me receberam lá. E você entrevistou? Não só, o Yoshi me mostrou no primeiro estúdio dele, que era... Você sabe que a mãe dele era tintureira. Então, o primeiro estúdio dele era na casa de tintureria da mãe dele. Então, o que eles faziam era trabalhar no chão, o flat, sabe? A modelagem flat do kimono. Só que ele e a Rei, que eles tinham um caso na época. Namorava. Imagina esse casal, nossa. Mais louco impossível. Aí, mas ela, né? Mas enfim, que era genial, porque aí eu fiquei, sabe, eu entendi tudo. E aí eu só vestia preto mesmo, e só japonismo. Foi depois desse encontro que você falou. Da primeira vez. A modernidade Desde o primeiro japonesa. desfile, Tanto que a Consuelo já estava na faculdade, coitada, nessa época. E ela me dizia, mami, quando você vier, vem vestida de mãe. Que era na época, o que era? O que era vestido de mãe? Então, eu perguntei para ela, você quer Ralph Lauren, Calvin Klein? Que tipo de mãe? Ela diz, mas não essa que você usa, que eu era... Então eu vim com... Você era desconstruída, você era uma mãe desconstruída japonesa. Preta, japonesa, com sapato baixo de elástico, que era uma delícia. E aí ela me disse que ela veio me encontrar e eu estava... Mas era um cardigan que era do Margiela, que era um cardigan kimono, sabe? E ela ficou chateada, mas depois eu fiquei remendando as meias dela e limpando o quarto, estava com aqueles rolos de pó que tem. Ela achou que eu tinha a cara de mãe. A mãe virginiana chegou. Eu posso ser japonesa, mas eu sou virginiana. Mas a Consuelo pediu pra você vestida de mãe e você chega de Margiela. Não, o que eu adoro é... Qual mãe você quer? Calvin Klein, Ralph Lauren? Porque eu achei que combinava mais com os Estados Unidos. Eu acho que uma mãe Ralph Lauren, ela ia entender. Ia chegar bem. Para mim era uma dificuldade. Não era nem confortável. E foi nessa época que é até também uma denominação sua, que você fala que é o totem, é o penteado totem, Aí é isso? foi uma outra história, que eu fui envelhecendo. Eu tive um período não muito interessante meu, que foi quando eu separei do Nelson, que eu decidi que eu não era mais mulher. Ah, tá. Mas isso é no final dos anos 90, né? O japonismo foi até quando? Japonismo, olha... Ficou na década de 80. Você sabe que eu vesti preto muito além. E era tudo por causa do japonismo também. E eu sempre vesti uma peça masculina e uma peça feminina, sempre. E eu agora descobri que eu sempre agi como homem. É uma coisa meio man repealer. Amor, tudo fui eu que decidi, quebrando a cara ou não, perdendo ou não, fui eu, sabe? Eu disse tchau, eu disse até logo, eu disse bom dia, disse não sei o quê, e não voltei para trás, quer dizer, apanhando ou não, quase sempre apanhando, mas eu sabia que era a minha verdade. E isso
é o lado... Você sabe que o Jung fala, né? Que a gente tem um lado feminino e masculino. Mesmo sendo aquilo que eles chamam de normal. Mas eu acho que eu apelo para o lado masculino a vida inteira quando é para decidir na vida. Inclusive em negócios e tal coisa. Então, sem querer, a coisa da estrutura masculina, formal, eu sempre gostei, entendeu? Porque ela me dá um certo aplomo. E eu sei usar, entende? Eu sei usar de um jeito que não fica aquela coisa... Porque eu vejo, as mulheres usam blazer, parece que elas estão numa prisão, sabe? Uma coisa, elas não sabem se mexer e tal. E também eles escolhem o modelo errado, provavelmente. Mas não é bem isso. É uma coisa que é anti o jeito delas se movimentarem. Sabe, o gesto é muito importante também, né? Na coisa da imagem. Que não parece, mas é. Mesmo quando é só foto, entende? E na verdade, a coisa do totem foi quando eu fiz 69 anos. Que depois de um período que eu fiquei meio perdida, não tinha... Isso foi o que, nos anos 90? Foi, de 2001 a... Quanto eu tinha em 2001? Eu nasci em 39, eu não sei fazer a conta. 60. De 60 para 68, 69, eu me olho nas fotos, eu não gostava de nada que eu estava usando. Foi uma espécie de buraco, assim. Cabelo horrível, sabe? Uma coisa... E era a época que você estava com o Nelsinho? Não, depois. Ah, depois. Porque você chega nos 60, é um turning point da tua vida. Porque é físico mesmo. Então, para mim foi assim. O Ney fala disso também. A gente entrevistou o Ney Mato Grosso e ele falou que ele tinha muito medo dos 60 anos. Então, 60 anos. Mas que depois ele falou que foi uma besteira. Ele tinha mais medo dos 60 do que... 80 eu tô que... achando ótimo. E 70 também não arrepiei. Mas 69, é que eu ia para uma festa de Réveillon, aqui em São Paulo, de uma casa que fazia sempre Réveillons maravilhosos, toda da sociedade, blá, blá. Então eu disse, quer saber, eu estou muito sem graça. Então eu voltei a fazer o cabelo que eu fazia nos anos 60, comecei a puxar esse pente aqui, que agora não tem mais cabelo, porque eu perdi quase todo. E aí eu resolvi começar com essa história aqui. E eu disse, agora vai ser assim, quer dizer, eu não vou ficar competindo com as outras, eu não sou aquela mulher, entende? Então eu vou fazer um totemzinho que é decorativo e vamos nessa. Tá sempre agora com uma calça cigarrete, uma camisa e sempre um mantozinho. Se a gente fosse te desenhar, a gente desenharia... Tem o totem, o óculos, tem um certo volume aqui e tem a calça cigarrete e o flat. Bom, o flat porque é mais confortável. A coisa da perninha, eu tenho uma perna muito boa, eu usei muita mini, muito short, né? Mesmo com meia preta, sabe, durante um tempão. Agora é ridículo, pela postura, pela idade, tudo. Mas eu gosto de estrutura mais quadrada, se possível. É que o redondo é mais fácil, entende? E eu tenho coisas de boa qualidade que eu não vou jogar fora, entendeu? Tá. E depois hoje eu acho tão melhor usar coisa de outra época do que da última temporada. Primeiro porque as coisas eram melhores antes, né? E depois porque você escolheu e permaneceu, porque tá bom, né? Sobreviveu ao, né, essa roda das tendências, porque... Né, e depois porque eu fui ficando torta, por mais magrinha que eu seja, eu tenho um problema de coluna, então eu tenho uma barriga diagonal, assim, é uma coisa ridícula. Se você me ver nua, você não acredita. Então a gente faz o que pode. É interessante porque ícones da moda, a gente até estava falando isso, né? Eu poderia desenhar a Constança agora aqui, assim, obviamente pensando em volumes, em proporções e tal, uma silhueta. Assim como eu poderia fazer com a Anne Winter. Assim como eu poderia fazer com até o Michael Kors. O cara da Apple. O Steve Jobs. Eu acho que também tem uma parte de estar segura com as suas decisões. Deu certo, então assim, vou resolver ali porque eu tenho que focar em coisas mais interessantes. E não ali... é só isso, é que, bem ou mal, 70 e 80 anos não é exatamente a idade que vocês têm agora, né? A energia é outra.
por mais vontade e entusiasmo que eu, graças a Deus, ainda tenho, dá muito mais trabalho. Então, é muito mais confortável você ter uma fórmula, digamos assim, que funciona e que pode mudar daqui para lá, um pouquinho e tal. Todo mundo te acha ótima quando você está na rua. E não é só aqui no Brasil, lá fora. Eles me olham e dizem, nossa, que coisa interessante, que linda que você é. Eu entendi que eu envelheci mesmo quando começaram a me chamar de fofa aqui no Brasil. Fofa? Ai, que fofa. Constanza, você é muito parada na rua, as pessoas querem tirar foto. O que foi que aconteceu que... Eu não sei. Né, você já estava há tanto tempo trabalhando no mercado editorial, mas o que foi que... Porque hoje você tem mais de quase 600 mil seguidores. Rihanna sendo uma delas. Eu sei. A Rihanna te segue. Mas ao mesmo tempo que você se tornou um ícone popular. As pessoas te reconhecem na rua, querem te abraçar, querem tocar. Essa notoriedade, que é uma coisa meio difícil de entender para quem não faz nada para ficar isso e começa a ser. E sobretudo antes das redes sociais, né, também. Isso. Não, porque começou na época do Nelsinho e da Caras, né, que era... Começou aí? Claro. Eu virei um personagem pop na época que eu casei com ele em 98 e a gente começou a namorar em 95. E ele era showbiz, estava na televisão, etc. E a Caras era tudo. E a gente não tinha uma semana que eu não aparecesse na Caras. E tudo que a gente fazia era na Caras e tudo. E eu aprendi uma coisa super genial na época. Como ele era do showbiz, né, e continua sendo, sei lá o que, eu vi todo aquele mundo que eu não conhecia agindo. Então eu entendi a importância de você administrar direito o teu ego. Porque eu senti o sofrimento, às vezes incompreendido, por parte de todos os artistas. Os atores têm que abdicar do próprio ego, às vezes por trabalho, para assumir o ego de um personagem. Aí tem que voltar para o deles. E os músicos, sei lá, têm que tocar o melhor deles, e eles começam a tocar porque eles gostam, mas depois eles dependem da aprovação do público e é imediato. Nós também temos isso. Não é que a gente está esperando o aplauso, entende? Todo dia, etc. E eles vivem disso. Então eu vi quanto eles sofriam e eu disse, meu Deus, eu sou eu e aquela pessoa que todo mundo está falando que eu sou, é o meu produto. É um produto, não sou eu, entende? E foi aí que eu entendi começar essa história de você trabalhar o teu ego de uma maneira administrável. E não pensar que você é aquilo. Senão você começa a olhar para o teu umbigo e, como muita gente genial que eu conheço por aí, que não vai para frente, né? Envelhece, porque tem uma hora que... Tá muito autocentrado, né? E deixa de ver o mundo em volta. E não pode. E o mundo sempre foi observável, mas hoje a velocidade é tamanha que, se você não estiver ligado o tempo todo, não é ligado. Você tem que... está consciente das grandes mudanças que estão acontecendo e que as mudanças são inevitáveis e não são julgáveis, porque elas mudam com uma rapidez. Quer você queira, quer não, né? E muito rapidamente, porque eu sei do ritmo que era antes e o que é hoje. É uma pergunta que eu queria perguntar, porque o sistema da moda hoje em dia é... As mudanças, seja o estilista foi de uma maison para outra, ou as tendências, as coleções drop, todo dia é uma enxurrada de informação e de mudanças. E eu, às vezes, eu falo assim, ai, gente, eu não tô conseguindo muita coisa. Como é que você lida com essa enxurrada de informação? Eu gosto, né? Eu me alimento, você sabe que eu leio aquele BOF. A gente também. Que, claro, que eu não vou ler tudo, toda vez, etc e tal. Mas eu acho que tem uma coisa interessante no mundo da moda que eu vejo muito em você,
esse olhar curioso por coisas novas. Isso é a base da moda, né? Base. É se interessar não pelo conteúdo, mas pela mudança em si, pelo fato das coisas nunca pararem de acontecer e se modificarem em termos de comportamento, de estilo à rua, né? Eu sempre falo que eu gosto de pessoas de moda e, obviamente, né, pessoas de moda que pensam moda e que entendem o sistema muito mais do que se interessam por uma tendência ou por uma coisa boba, assim, mas que entende o sistema e se encanta por esse sistema, não o sistema de venda, mas o sistema da mudança, né? De fazer com que... Você fala isso muito, né? Você acredita a moda como um reflexo da sociedade direto, né? E olha, o James Lever falou isso no século passado, e eu acho que tem toda a razão, porque é o reflexo no espelho de uma época, realmente. E tudo que envolve todo comportamento, tudo, mentalidade, o jeito que se vive, lifestyle mesmo. Então, você acha que eu fico feliz da vida sem saber o que acontece? Para mim não interessa nem o modelinho, entendeu? Me interessa a atitude, saber de que jeito, saber quais são os caminhos, e não são os que estão sendo apresentados nos desfiles, porque, coitados, eles estão tão amordaçados pelas necessidades que eles ficam inventando cena ou coisa, ou dizer, diversidade, pronto, então, agora não sei o quê, que chatice, entende? Não é isso. É a questão do comportamento nos ambientes, nos lugares e tal coisa. A diversidade na passarela, vai tomar banho. Que eu sei que é tudo pseudo, entende? Você, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, você ainda nutre algum interesse pelas marcas novas, pelo... Claro que sim. Sim? Lógico. Você na verdade é curadora do Shop Together, né? Então, além de tudo, você quer tem dizer, ela escolhe, eu vou lá, vejo, quer dizer, porque eu vejo que como são as formas dessas roupas, essa coisa mais casual, que os tecidos que são menos certinhos, e eu acho que tem tudo a ver, quer dizer, com a desconstrução desta formalidade, tá? Não é só esportiva, que, digamos, eu falei muito nesse negócio de athleisure, a partir do esporte, da rua, etc e tal, que é uma coisa irreversível, isso eu tenho certeza. Mas não é dito que seja a única maneira de desconvencionalizar a roupa, sabe? Porque a gente eu vivi exatamente esse período da imitação da elite, da alta costura, até essa coisa da rua hoje, que é muito mais forte do que a elite como influência. E depois a gente não tem que imitar todo mundo, o Virgil Abloh e esses meninos aí, porque de repente não combinam com você. Mas tem essa coisa brasileira, carioca, por exemplo, que eu acho que é super brasileira. Tem alguma tendência, você falou do Virgil, você também falou dessa tendência carioca dessas marcas, tem alguma que você fala hoje, não, isso é um reflexo muito forte do seu tempo? Daqui? Eu acho que mas eu acho assim, a coisa mais maravilhosa desse tempo todo que eu descobri não existe mais uma pessoa. Existe sim um grupo de pessoas com a mesma voz, mas cada uma à sua maneira. Que é essa pulverização que é formidável, entende? E que isso começou nos anos 80. Entende? Os 80? É o comecinho da pulverização, que nos 90 também você não conseguia mais ter uma orientação só. E hoje, quem fala em tendência está errado, porque não tem. Quer dizer, existem sim encaminhamentos de comportamento, mas tendencinhas, coitadas das revistas que ficam tentando resolver lá
Essa é uma pergunta que eu tinha para fazer, porque nós somos coleguinhas de Vogue. Pois é. E você tem uma enorme experiência no mercado editorial, na Cláudia, na Folha e depois na Vogue, onde você tem uma coluna até hoje. E qual você acha que é a função da revista hoje em dia? Ninguém sabe. Nem É a eu, grande incógnita. Ninguém sabe direito. Eu só sei que eu estou feliz porque eu tenho que pensar uma vez por mês e botar alguma coisa que eles não tenham falado e que me interesse, porque senão não tem a menor graça. E, ao mesmo tempo, eu não posso ser muito complicada, porque se é que alguém lê, mas o mercado lê, sabe? Quer dizer, eu sei. Porque eles fizeram uma enquete e disseram, pode tirar todas as colunas, menos a Dona Constância. Olha, que bom. Porque às vezes eu escrevendo, eu falo assim, gente, será que alguém lê ainda? Não, lê sim. Tem umas pessoas assim. Mas eles falaram isso pra mim, então eu falei, nossa senhora, então eu vou me esforçar mais. A gente estava conversando sobre uma matéria que saiu no BOF essa semana sobre a figura da Anna Wintour. Eu não li ainda. É bem interessante. Você acha que ela é a última da sua espécie? Olha, eu nunca tive uma grande admiração pela Anna Wintour. Eu tenho, sim, maior respeito, porque ela sempre foi de uma pertinência na atuação dela com a indústria da moda. Tá? Ela não é uma criativa, ela é uma boa empresária. Porque eu conheci ela lá atrás, né? Ela realmente ajudou de maneira extraordinária a indústria americana. Então ela foi genial nessa coisa. E o SAI apoiou ela de todas as maneiras. Porque você pode ter uma ideia brilhante, mas se você não tem o backing certo, você não faz. Né? Que nem o Maquiavel fala, sorte e talento. Virtude e fortuna. Pois é, eu acho que eu tive um pouco disso também. Mas ninguém me apoiou tanto assim, mas enfim, mais ou menos. E hoje em dia, como é que você lida com o que a gente estava falando sobre as revistas, né? Então, por exemplo, teve agora esse momento, já que estamos falando da Vogue americana e da Anna Wintour, aonde ela chamou a Beyoncé para ser, né, a capa, e aí a Beyoncé falou... Vou eu que vou fazer. Minha levo capa, meu minhas fotógrafo, regras. Né? Minha capa, minhas regras. Minhas regras, né? E aí que aconteceu, né, esse turbilhão, e aí ficou muito evidente, não que não fosse antes, mas eu acho que se oficializou-se ali que esse poder das redes sociais e dessas figuras que se construíram principalmente a partir dessa capacidade de agenciamento nas redes, que você já falou um pouco que você percebeu na época com o Nelsinho, né, de agenciar o web e tal. Tem essas personagens incríveis. Bom, a Beyoncé já é uma artista pop e tal, mas tem personagens tipo essa, como chama? Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kardashian. Você gosta? Você admira? Você... Eu não, quer dizer, eu acho que de uma cafajestice fenomenal, mas eu acho que é um mercado, tá? Não é o meu, mas existe. Porque senão não estaria aí. Então, sabe, a coisa tem que ser meio cartesiana. Se ela está assim, é porque existe um público. Ponto. E ela administra direito. É só. Também. Você é virginiana com o quê? Com câncer e lua em Sagitário. Esse lado muito cartesiano de pensar, muito prático que você tem, né? Que é essa coisa do masculino que você botou na sua imagem, né? É engraçado porque eu sou confusa no começo da administração de uma ideia, tá? Eu sou muito sensível, extremamente sensível e muito vulnerável ao estresse, tá? Justamente por causa dessa hipersensibilidade. Fico doente, cai cabelo, enfim. Mas depois eu me viro, né? Porque eu tomo providências e vou indo até melhorar. Depois, lógico, você não vai voltar a ser o que era antes, mas deu para superar. Isso é o mais importante, né? Saber também superar. Mesmo porque todos os empecilhos que você
vence, quer dizer, os obstáculos, acaba sendo uma espécie de crescimento, você aprende alguma coisa. Te fortalece, né? Mas você sempre teve essa sensibilidade, né? A flor da pele? Eu sou totalmente... A minha inteligência é muito mais intuitiva do que racional. É fácil para mim fazer certas coisas realmente que são difíceis para os outros. E o racional chega depois, sabe? Assim, eu tenho que fazer um certo esforço. Eu posso fazer uma análise aí muito boba de voyeur de voyeuse para voyeuse. Você tem um controle tão grande da sua imagem? Pelo menos é isso que passa, é isso que a gente mas vê. Eu faço um esforço danado. Não que eu faço, é uma natureza. Eu fico horas me arrumando. Controle dessa imagem, assim. Você fica horas. Fico. E quando tem que sair cedo, eu acordo às 5 da manhã, calmamente, para fazer tudo, fazer meditações, spinning que eu faço para energia, não sei o que, coisa do pescoço, não sei das quantas. E depois eu me arrumo. E o cabelo agora está sujo demais, por exemplo, hoje, e o corte é novo, portanto eu não sei arrumar direito. Me irrita um pouco, mas... Mas quanto tempo esse ritual? Umas 3 horas. Umas 3 horas. Mas o que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo que você passa para o mundo inteiro, né? Todo mundo, quando pensa em você, pensa no auge daquela imagem irrepreensível, né? Bom, mas também não é assim, né? Não, mas é o que passa, é o que, né? Eu acho que o personagem social passa isso, né? Esse controle total. E aí, quando você fala dessa vulnerabilidade, né? E desse lado sensível, aflorado, da confusão, né? Como pode ter te ajudado, como esse caminho por esse agenciamento tão perfeccionista, né? Te fortaleceu também. Bom, indo para a rua ou enfrentando, né? É uma defesa também. Não deixa de ser. Depois, é chato falar isso, mas desde pequenininha, quando eu via que eu tinha gente que, digamos, me antagonizava ou procurava me sacanear, porque não foram poucas as pessoas, inclusive no profissional, sabe, assim. Sabe aquela coisa de dizer como eles me receberam, isso eu já escrevi no livro, mas que me receberam na porta da redação, quando eu fui contratada finalmente. Eles me receberam na porta da redação e disseram, olha, é uma vergonha essa empresa ter contratado você. Eu falei, mas por quê? Eles disseram, você está tirando o nosso pão. Eu falei, gente, vocês não sabem, mas trata-se do meu pão também. E que eu estou precisando. Vocês podem achar que não, mas é. E depois eu estava indo embora, meio chateada assim, mas... Aí eu virei para eles, eu olhei para eles e pensei... Hoje em dia tem uns que são meus amigos, até hoje. Eu olhei para eles e depois tem uma coisa. O que vocês sabem, eu vou saber. E o que eu sei, vocês jamais saberão. Tchau. Maravilhoso. Tem uma frase do Helmut Newton que a gente adora, né? Eu tava até procurando aqui, não tô achando, mas então eu vou parafrasear. Ele fala que ele se interessa muito mais pelo mau gosto do que pelo bom gosto. E ele fala assim, o bom gosto é uma maneira estandartizada, padrão, né, de ver o mundo. Você concorda? E você tem interesse no mau gosto? No mau gosto? Olha, eu vou falar uma coisa que eu lembro bem da época do Helmut Newton. Inclusive eu vi todas as exposições na Alemanha, em Paris e tal. A questão é que quando ele fazia aquelas coisas que eram provocatórias e eram, digamos, não era no limite daquilo que ele achava que era pornográfico, não é? Não era a época de imagem como a nossa agora, que absolutamente deu essa... com a internet não tem limite, né? Quer dizer, então, o que ele falava que era mau gosto era entrar um pouco naquilo que era alternativo em termos de comportamento formal, tá?
da época. Então, foi depois da liberação sexual, etc. E era já um elemento de provocação. E ele usava o corpo da mulher como se fosse um objeto também, tá? E na verdade, o objeto que ele dirigia, que ele sabia que ele dirigia. Ele colocava as mulheres em umas posições absolutamente extraordinárias. E o bom gosto dele era tanto, apesar de ele dizer que não, que dava para ser divulgado pelas revistas que eram top de linha, e galerias e tudo. Então, sabe, esse dizer dele é ligeiramente irônico, porque, na verdade, ele desconstruiu o formalismo para impor uma coisa quase pornô, que não era mais sadomaso do que outra coisa, tá? Com um bom gosto tão extraordinário que ele estava nos melhores lugares. Então é completamente paradoxo, né? Ele criou um novo bom gosto pra mim, com essa estética. Eu analiso desse jeito, porque agora, com a distância, porque eu ficava fascinada também por esses fotógrafos deslumbrantes, né, que a gente teve nessa época. Mas você acha a ideia de bom gosto boba? Não é boba, é que está subindo, meu amor. Está em extinção. Eu concordo. Onde está? Está na cabeça de algumas pessoas. Na maneira como se comportam, como lidam com a vida e tal. Mas eu acho que esse é o principal, né? É uma maneira de lidar com a vida. Bom gosto é uma maneira de lidar com a vida, né? Eu acho que sim. Eu acho que também tem no trato, no jeito. Não sei. E bom gosto, eu acho que eu ainda identifico bom gosto. E vocês duas, você acha que vocês não têm bom gosto? Bem, vamos repetir essa parte? Nossa, eu vou botar assim... Peraí, eu tenho que mudar pro meu pai isso. Não, gente, mas tá tão na cara. Então, sabe, é uma coisa de dominar aquilo que vocês estão vestindo, ou seja, vocês personalizaram aquilo que vocês vestem. O que você quer mais? E a gente encerra o nosso episódio assim.